Olá pessoal, tudo bem? Gravação tá um pouquinho diferente hoje porque o Zoom me sacaneou, mas eu não vou deixar de gravar essa live que ela é muito importante. Então nós estamos gravando pelo celular a tela do meu computador, ou seja, vocês vão ter aqui o assunto, vocês vão aproveitar a presença do Emerson hoje, que vai ser bastante importante para esse assunto que chamou muito a atenção. Nós tivemos bastante inscritos nessa nossa live, e ele sempre lembrando, bom, primeiro que hoje é sexta-feira, né? O Emerson é um cara tão ocupado que ele falou o seguinte: eu só tenho sexta-feira ou segunda. Eu falei: Emerson, eu já falo para todo mundo que não se faz evento na sexta-feira, e eu vou fazer um evento na sexta-feira, como é que eu fico a minha moral? Aí não teve jeito, o cara é muito ocupado, então a gente teve que fazer na sexta-feira, mas em função disso a gente sabe também, de qualquer forma, em outras lives, que muita gente não consegue assistir ao vivo, até porque tem gente também atendendo no polo nesse momento e tal. Não tem problema, a gente sempre disponibiliza depois o link e o pessoal assiste então gravada, né? E aí muita gente sim assiste gravada depois, o pessoal já me pede já de imediato o link, então fica disponível aí para todo mundo assistir, tá? Então quem tiver aqui vai poder trocar algumas ideias, isso vai ser bastante interessante. A gente vai seguir mais ou menos não digo que é um roteiro, mas a gente mais ou menos tem algumas coisas do que a gente imagina que seria interessante a gente conversar, mas fiquem à vontade. No final, principalmente, eu vou deixar aí vocês bem à vontade para também fazer perguntas para o Emerson, para aproveitar ao máximo aí a presença dele e a gente trocar algumas ideias, né, sobre esse assunto bastante importante realmente para os polos, né? E aí, sempre lembrando, né, esse evento aqui, ele faz parte do curso, nosso curso de como construir um polo EAD de milhões, né? E em nosso curso, nós analisamos, olha só, analisamos o mercado como um todo, oportunidades, público-alvo, fatores de decisão de compra, diferenciais da instituição, e depois a gente analisa a instituição como um todo, o polo e aí os seus diferenciais, porque você tem diferenciais da instituição, você tem diferenciais do próprio polo. Aí a gente entende a importância da construção de marca, onde vários fatores influenciam nesta, né, imagem, tais como a própria comunicação, ou seja, você é o que você comunica, a gente fala bastante sobre isso no nosso curso. O seu atendimento, ele influencia muito, né? O que a gente vai falar hoje tem muito a ver com essa questão do atendimento, ele influencia muito, inclusive, a sua imagem de marca, né? E a gente viu, inclusive a gente tem no curso passo a passo, inclusive, de um atendimento ideal, né? Isso é bastante importante. E ainda influencia na construção de marca o relacionamento com o mercado. Isso a gente fala bastante, que é o relacionamento com empresas, com escolas, veículos de comunicação, prospect e alunos. Todo esse relacionamento vai fazer a sua imagem no mercado. A gente fala com muito detalhes de várias ações que a gente pode fazer sobre isso. Entendemos ainda como fazer propaganda no nosso curso e quais as mídias disponíveis também. Como você pode utilizar de maneira inclusive até mídias gratuitas, calhau, marketing de guerrilha, um conceito bastante interessante também. Tem muita coisa legal que a gente fala lá. A gente fala também do conceito de funil de vendas, mas é um conceito ainda mais ampliado, que a gente fala normalmente de funil de vendas. A gente vai diretamente ali na captação de lead e tal, no tratamento, mas é muito mais do que isso. Na verdade, em toda a influência que você tem antes da decisão de compra, na hora que o cara, pô, eu preciso fazer alguma coisa, com tudo isso que você consegue trabalhar a influência disso. Então é um conceito bastante amplo de funil, e como é que você pode já trabalhar antes mesmo de o cara, de repente, estiver decidindo por um curso superior, você já vai influenciando ele. Controle de objeções, uso de gatilhos mentais, a gente entrando especificamente em termos de vendas, a gente fala também de permanência, a gente fala de gestão de pessoas e administração de polos. Como vocês podem ver, é muito amplo realmente o nosso curso, ele pega tudo aquilo que você precisa realmente para construir né, como um polo de milhões. Neste encontro, nós vamos trazer duas partes importantes que estão no módulo administração de polos, que foi o último item aqui que eu falei, que é processos bem definidos e planos de ação. Inclusive me perguntaram aqui como é que eu consigo administrar vários polos sem estar necessariamente em todos eles, né? Eu até fiz uma postagem inclusive sobre isso. E é justamente isso que nós vamos falar. Quer dizer, como é que você administra? Você administra com processos, você tendo processos definidos. E como é que você administra? Você dando autonomia e você tendo aquilo que você passou a cobrar em termos de indicadores, as pessoas tendo consciência disso. E é o que a gente vai falar aqui também.
Inclusive eu vou nessa próxima segunda-feira para Fortaleza, mas não estou sempre lá, por exemplo. Né? Eu estou nesse momento em Blumenau, vou para Fortaleza. Como é que você administra isso realmente de longe? Então, por isso que é muito importante aquilo que a gente vai falar hoje, né, desses processos. E aí, para falar disso, então, a gente trouxe o Emerson, que tem uma experiência ampla aí, de ponta, né? Isso é bastante importante. Eu trabalhei muito no varejo e valorizo muito isso, né? Aquilo que de repente você trabalha, porque, de repente, matriz, dizendo o que você tem que fazer, legal, precisa disso, tem muitas cabeças pensando, mas, aquilo que realmente vai acontecer na ponta, essa experiência que vai acontecer na ponta é muito importante. E o Emerson tem uma grande experiência nisso, como consultor, como supervisor, como head, como diretor, enfim. E isso em outras instituições também, né? E lá que realmente, né, na ponta onde tudo acontece. O Emerson agora vai se apresentar, mas antes disso, eu quero até contar uma história com o Emerson. Quando ele era meu consultor, ele falou uma coisa que eu fiquei meio puto, assim. Não é que eu fiquei meio puto, eu fiquei meio... Assim, a gente tinha 2 polos. E aí, fazemos um trabalho, né, muito bem, né, feito, com excelentes resultados e tudo mais. O Emerson falou, cara, vocês fazem um trabalho excelente. Fazem muito bem. Só que daí a gente começou a ampliar, né, ter mais polos. Aliás, antes mesmo de ampliar com esses 2 polos, eu falei assim, cara, vocês fazem um trabalho muito bom, só que vocês não têm processos. E realmente, porque de repente cada um fazia meio que do seu jeito. Funcionava, quer dizer, era mais fácil administrar 2 polos também, você estava lá, peraí, vamos ajustar aqui e tudo mais. Mas o processo bem definido não tinha, você não tem processo. E é uma coisa que eu fiquei meio pensando, esse filho da mãe, o que esse cara tá falando aí e tal. Mas e ele realmente teve uma grande razão nesse sentido. E aí sim, com o crescimento, se a gente não tivesse olhado para isso, cara, não dá. Por isso que como é que a gente consegue administrar outros polos? Porque a gente tem processos definidos, você consegue cobrar, você consegue... E não gosto muito da palavra de cobrar, gosto de orientar, né, treinar. Acho que é muito mais nisso em termos de condução. Então, Emerson, se apresente, por favor. Fale toda essa tua experiência, né? E aí já entra aí me falando também qual a importância de se ter um processo bem definido para uma equipe aí de vendas. Beleza, primeiro, obrigado, Adriano, pelo convite, prazer enorme estar aqui com vocês. O Adriano falou da parte que eu sou ocupado, mas ele não falou da parte que eu peguei uma sexta-feira para estar aqui com vocês também, porque eu acho esse conteúdo super importante. O Adriano foi falando e eu fui lembrando, né? A gente estava numa mesa, acho que jantando, e eu lembro exatamente a cara que o Adriano fez quando eu falei, cara, vocês são muito bons, vocês não têm processo, cada um faz de um jeito, e se for crescer desse jeito, você pode ter problema. Na época eu era consultor dele, e aí ele ficou com a cara de bravo, ele ainda não era tão meu amigo assim, né? Ficou com aquela cara, não quis nem pagar a conta e tal, mas depois saiu, deu tudo certo, a gente viu que estava funcionando, né? Mas obrigado pelo convite, como eu falei, como o Adriano já disse, né, eu tenho uma experiência de ponta muito grande, eu costumo dizer que eu tenho o cheiro da rua, né, eu tenho umbigo no balcão, eu fui criado ali como vendedor. Quando eu entrei no ramo da educação, eu fui aquele cara que pegava lead, e depois eu fui supervisor, até chegar na Unicesumar, onde eu entrei como consultor, passei por todas as funções, fui supervisor e gerente também da regional do professor Vilmar ali. Sou empresário, né? Tenho uma empresa também no ramo de educação, de cursos técnicos e profissionalizantes, que eu fundei há 8 anos. Passei por alguns players de mercado e hoje estou na Vitro, né? Além de fazer minhas mentorias, dar palestras sobre vendas, criar metodologias, treinamentos, hoje eu estou na Vitro como diretor de relacionamento e vendas, né? Do presencial e das operações próprias. E devo muito para esse cara aí, que ele falou que eu puxei a orelha dele, mas foi um dos caras que mais me ajudaram, junto com o professor Adriano, com o professor Vilmar aí também, nessa ascensão, né? São 8 anos de Unicesumar, né? Embora agora eu também tenha a marca Uniaselv ali, mas já são 14 anos de educação e 8 anos deles já dedicados à liderança e construção de alta performance, justamente baseado em processos, né? Você me fez a primeira pergunta, Adriano, vou tentar trazer para o pessoal aqui. Eu costumo dizer que quando você não tem processo, você está com conhecimento alocado em pessoas. Pessoas são temperamentais, pessoas são emocionais, pessoas são inquietas, pessoas podem deixar de fazer parte do teu corpo de colaboradores em algum momento. E se você não tem processos bem definidos, essas pessoas levam conhecimento, deixam de ensinar outras pessoas, e aí você acaba ficando com a bússola meio apontando para qualquer lado, né? Tentando fazer a estratégia da barata tonta, que eu brinco. Porque como você não tem indicador, não tem um processo bem definido, não tem o caminho que você precisa percorrer, você acaba perdendo muito. E eu já ouvi falar, né, já ouvi você falar algumas vezes,
que não se planejar é perder dinheiro. E aqui ninguém quer perder dinheiro, né? Perder dinheiro é perder o capital essencial que você tem para manter um negócio. E normalmente a falta de processo leva a isso. Pessoas fazendo coisas repetidamente sem necessidade, pessoas fazendo algumas situações que nem precisavam ser perfeitas, né? Quando eu falo de processo, eu costumo dizer que o processo diz o porquê você quer ir, onde você quer ir, como você quer ir e o que você vai fazer depois de chegar lá. Entendeu? Então, assim, porque muitas vezes o pessoal, eu decidi o porquê, eu decidi o como, eu decidi onde, beleza, mas e quando você chega lá? E normalmente as falhas de processo ou ausência de processo faz com que a pessoa chegue em um determinado ponto e, pô, e vou para onde? Não tem indicador, não sabe. E aí você trouxe o exemplo da rede, né, da micro-rede, do qual eu tive o prazer de ver essa construção e a gente foi vendo a evolução de vocês, que é, quando você tem processo, fica mais fácil você delegar e confiar, porque você começa a acompanhar, propriamente dito, atividades e não pessoas. Se, dependente se for a Emily, se for a Bianca, se for o professor Vilmar, que está dentro daquele processo, se ele sabe o passo a passo que ele tem que fazer, automaticamente ele vai fazer com menos tempo, com menos chance de erro, né? E com mais lucratividade, digamos assim. Afinal, no final do dia, o que a gente espera é ter feito mais matrículas para que a gente tenha maior rentabilidade, né? Então, o processo, basicamente, a importância dele é para que você possa fazer o que precisa ser feito, da forma como que precisa ser feito, e mitigando aqueles errinhos que normalmente acontecem quando você não tem um direcionamento. É como se fosse o GPS, né? Quando você coloca o GPS ali, o próprio processo já te mostra os caminhos que você precisa pegar alternativos em algum momento. Os processos, eles costumam ter ramificações, né? Você chega num lugar, opa, daqui para cá, como eu faço? Se acontecer isso, eu vou para cá. Se acontecer isso, eu vou para outro lado. E aí você acaba ficando com a sua bússola mais bem apontada. Consequentemente, o caminho que você precisa percorrer fica muito mais rápido e assertivo, né? Legal, ó, vocês veem, olha só o nível, né? Que assertividade aí ter trazido realmente o Emerson, um conhecimento muito grande nesse sentido. E assim, aí me faz lembrar aqui a questão do conhecimento científico, né? Na verdade, quando você ensina algo, seja no seu curso superior, aquilo foi comprovado que ele funciona e na verdade você já elimina, na verdade, aquilo que as pessoas falam, faculdade da vida, né? Até você aprender tudo mais, você bate cabeça e tudo mais para você depois acertar. Mas o conhecimento científico te adianta todo esse processo, né? No final das contas, você já sabe exatamente como funciona e você já vai em função disso. E o processo é isso, né? Então você vai, na verdade, dentro daquilo que já funcionou antes e realmente as pessoas vai por esse caminho, que realmente esse é o caminho. Mas como é que se define esses processos, Emerson? Como é que se constrói isso? Como um cara que de repente é um polo, tá, mas ok, preciso definir o processo. Por onde que eu começo? Pergunta, né? O processo, normalmente, você começa ele analisando primeiro o seu dia a dia, como funciona a rotina, né? Tá? Como que acontecem as coisas dentro do meu polo. Você trouxe um conceito de funil de vendas, né? Funil de vendas, basicamente, é isso. Se a gente for pegar no mais varejo, sim, você vai pegar, pô, quantos caras passam, param e olham o meu produto, param, olham e entram. O processo ele vai ter base nisso. Como funciona a tua equipe? Como funciona o teu procedimento ideal? Normalmente as pessoas tendem a ir por coisas já pré-feitas, né? Ah, eu vou pegar algo que dá muito certo aqui e vou replicar. Esse é um bom começo. Só que você precisa ter análise de indicador interno, ou seja, primeiro você precisa entender como funciona a tua equipe, né? Como a minha equipe se comporta. Precisa ter as análises externas, você já trouxe mercado, não tem como definir um processo sem você olhar para o mercado, principalmente o processo de captação. Né? O processo de captação você vai ter que entender, por exemplo, qual é a renda per capita, como que funciona, qual é a classe, se está dentro do teu público, se não está dentro do teu público, se aquilo que você está buscando, se você está se posicionando da forma correta. Por exemplo, o nome aqui é polo de milhão. A gente poderia ter facilmente um polo de Milão, né? Que é a maioria dos polos que a gente vê é um polo de Milão. Então, quando você vai criar um processo, primeiro você tem que tomar cuidado com o que você se comunica. Se você se comunica como Milão, automaticamente a próxima etapa do teu processo, que é a forma como você cria a base, ela vai ser de Milão também. A outra parte do processo, que é como você converte, vai ser de Milão, e a parte como você trata o pós-venda vai ser de Milão também. Quando você escolhe ter um posicionamento de milhão, que é o caso aqui, e eu posso dizer com toda a certeza, tem 2 gestores que eu cuidei aqui que tem polos de milhões, já começa o processo ali.
o Adriano é muito mais expert do que eu nisso, eu vou deixar ele falar depois. Mas olha, qual é a forma com que você comunica o seu polo? É um ciclo muito vicioso. Se você comunica o seu polo por desconto, por exemplo, cara, pra você sair desse loop, você pode ter o melhor processo embarcado dentro da tua venda, que você não vai conseguir. Você vai ter todo aquele processo bonitinho, você vai pegar excelentes referências, só que a hora de virar não vai virar, só vai virar quando você vier com aquela bendita bolsa. Então, beleza. Definimos um processo de captação através da comunicação. Eu comunico com o meu polo através do polo de milhão. Beleza. Quando eu sei a comunicação que eu quero, o próximo passo é onde eu busco o público para esse polo de milhão. Né? Qual lugar que eu vou? Eu vou começar em locais que não tem o público que eu quero? Pô, não vou. Eu vou segmentar, eu vou nichar as minhas ações, vou ser mais assertivo. Beleza, eu comuniquei, eu captei. Como que eu trato? Aí entra o processo de venda, entra toda tipo, como que a gente aborda, como que a gente trata o cara, se o cara diz não, como é para onde eu vou, se o cara diz sim, para onde eu vou, se o cara diz que o meu preço é mais caro para aquele lugar que eu vou, se o cara diz que a concorrência está mais barata, qual é a argumentação que eu tenho, e aí tem o grande pulo do gato. Muitas vezes o processo de vendas acaba aqui. Eu comuniquei, eu captei, eu tratei e converti. Beleza, e o que você faz depois? Dentro do teu processo de venda, e o Adriano faz muito bem isso, o professor Vilmar faz muito bem isso. O que eu faço com esse cara depois que está aqui? Aí você vira um funil, você começa a virar uma ampulheta de vendas. Você já saiu do conceito de funil e veio para o conceito de ampulheta. Beleza, o que eu faço para ter a fidelidade dele? O que eu faço para ter o encantamento dele? O que eu faço para ter a lealdade dele? E o que eu faço para que ele comece a gerar indicação, que é o sonho de todo mundo, né? Pô, o cara está aqui dentro, é a base que já está aqui dentro e eu vou fazer isso. Então, basicamente, pessoal, vocês precisam ter a noção interna e externa do mercado, né, do seu polo, para que você consiga analisar os indicadores e definir de forma prioritária como que você se comporta, como que você se posiciona. Se você se posicionar no primeiro momento e tiver muitas ações voltadas para isso por preço, aí vai ser normal a galera ligar para o Adriano e depois falar, pô, Adriano, como é que eu vendo a 99 e você vende a 299? Tá explicado lá quando o Adriano decidiu que o posicionamento dele era de milhão e não de milão, que era uma coisa que a gente brincava bastante, né? Quando eu deixei de ser consultor do Adriano, eu lembro até hoje, eu liguei para ele e falei para ele, cara, obrigado por me ajudar a construir um cenário onde eu entendi que não é só preço para vender. E eu já era vendedor há muito tempo, entendeu? Só que o processo de venda, para que eu adaptasse meu processo de venda, passou diretamente por eu ter entendido qual era a comunicação que a gente tinha, qual era o posicionamento que a gente tinha. E um processo bem definido passa basicamente por isso. Você precisa primeiro saber onde, o porquê, onde, como e o que você faz quando você quer chegar lá. E aí é por isso que a gente consegue ter grande assertividade. E para mim era muito claro que o Adriano, quando tivesse dentro do polo, já que ele trouxe esse exemplo, ele tivesse um processo bem definido, e foi o que aconteceu, as coisas começariam a aumentar e você começa a ter visibilidade do bom e do ruim, né, Adriano? Quando você tem um processo bem definido, não são só as coisas boas que aparecem, também aparecem os pontos de desenvoltura ali, né? De desenvolvimento, perdão. Você começa a opa, eu pego aqui, eu erro ali, aqui tem um pontinho de atenção, e você vai corrigindo ele de forma mais fácil. Então, dicasinha, né? Analisa bem o cenário que você está inserido externo, né? E olha como as coisas funcionam dentro da sua unidade para que você defina uma estratégia mais assertiva e consiga ter processos mais azeitados, né? O pessoal do marketing gosta de usar essa frase. Você consegue ter um processo mais fluido. E não sei, provavelmente alguém vai me perguntar isso, eu já vou antecipar. O processo ele precisa ser mutável, né? Ele precisa ser fluido. Era a minha próxima pergunta. Você acabou com a minha próxima pergunta, mas tudo bem, pode falar. Não, pode falar, pode falar. Eu já previ, porque normalmente quando a gente fala de processo, a pessoa pergunta, né? Pô, eu preciso ser engessado? Isso, até porque, deixa eu até complementar essa pergunta, na verdade, assim, porque no final dos contos, assim, às vezes tem uma pessoa que ela olha o seguinte, cara, eu já tenho experiência de vendas, assim como você tem outras pessoas de experiência de venda, e que bom que você de repente contratou uma pessoa experiente. Você, cara, eu tenho o meu jeito de vender, agora você quer que eu venda do seu jeito, no seu processo, isso vai me engessar, isso vai me... E aí, o cara se vê engessado, e aí, quer dizer, tem como, mas dentro de um processo, ele é mutável, ele é um organismo vivo, digamos assim, em termos de melhorias, esse cara pode contribuir, inclusive, para o seu processo? Vamos usar um exemplo aqui que eu adoro, tá? Nas minhas palestras eu uso isso e ele cabe em quase qualquer lugar. Imagina a receita de um bolo. Aqui ninguém precisa saber cozinhar.
Ninguém precisa saber. Eu, por exemplo, adoro cozinhar, mas não sei fazer doce. Só que se eu pegar aquela receitinha do bolo e fizer ela exatamente como ela está lá, no mínimo eu vou entregar algo comestível, certo? Todo mundo concorda comigo? Isso é um processo. Eu tenho a receita, eu segui lá uma colher de farinha, uma colher de pó royal, farinha, eu falei até marca aqui, nem sei se podia, farinha, ovos e tal. Você pode nunca ter feito, né? De acordo com as regras do nosso curso, da nossa live, não pode falar o nome de marcas. Não pode falar. Ah, entendi. Não pode então, falar. Você vai fazer minimamente ele muito bem. Eu, por exemplo, sou casado com a minha esposa e ela é excelente em bolo. Provavelmente, quando eu der a receita para ela, ela já vai querer colocar uma cobertura diferente. Ela vai querer colocar um recheio diferente. Ela vai seguir a mesma receita com um toquinho especial. Isso é processo. Primeiro, e eu nunca ignorei, tá? Quando eu comecei na área de vendas, por exemplo, eu não era um bom vendedor. Primeiro eu virei um aplicador de técnica. Primeiro eu virei um seguidor de processo de venda, para que eu pudesse criar os meus processos de venda. Então eu entendi como funcionava a receita e eu comecei a trazer aquele toque a mais. Aí eu costumo dizer que aí é a mão do confeiteiro, né? Então o processo sim é mutável. Porque você pega a receitinha do bolo e aquilo te garante que se você fizer aquilo lá no mínimo vai te dar X%. Por exemplo, tem métodos de venda, processos de venda, perdão, que se você seguir eles vão te dar em torno de 15, 20% de conversão. Beleza, mas eu quero mais. O que eu quero fazer? É onde entra esse ajuste fino. Uma pessoa com mais experiência, uma pessoa que viveu outros processos e consegue complementar, uma pessoa que talvez nem tenha vivido o processo, mas por estar de fora, enxerga um ponto de melhoria no teu processo, ajusta, faz o bolo ficar mais bonito, consequentemente melhor de se apreciar, e aí você começa a ter resultado. É que nem eu falei, eu sigo a receita, se eu vou vender o bolo, eu vendo o bolo um pedaço a R$5. O cara que coloca uma cobertura, um recheio, um granulado em cima, esse cara já vendeu o mesmo pedaço de bolo, a mesma receita, a R$35. Então essa experiência de outras pessoas, ser mutável do processo, faz com que os processos continuem vivos e atuais. Afinal, Adriano, você é de marketing. Se você seguisse o mesmo processo de comunicação de quando você começou, você teria saído do mercado. Assim como eu, se tivesse seguido um processo de venda de quando eu comecei a vender, provavelmente eu não estaria vendendo mais, né? Então, você precisa ter novas experiências, seguir o processo sim, porque te garante o mínimo, mas você precisa se permitir ter essas mudanças justamente para o teu processo continuar atual, ainda mais com as mudanças que a gente está passando, né? Que a cada dia um jeito diferente de vender, um jeito diferente de gerir, um jeito diferente de gerir indicadores, inclusive, né? Então, sim, os processos eles são feitos para que a gente tenha um embasamento, mas eles podem e devem ser melhorados conforme a gente vai identificando pontos de ajuste nele, com certeza. Legal, e isso que a gente falou, inclusive, no início aqui do nosso encontro, várias coisas que o Emerson falou aqui, em termos de você entender, na verdade, o teu objetivo, você entender o seu mercado, né, para depois realmente você definir os processos, a questão da comunicação, você é o que você comunica, a gente tem uma aula só falando sobre isso. Se você só comunica preço, depois você reclama, pô, todo mundo que vem aqui só quer preço. Claro, se você só comunica preço, você não comunica mais nada, você só atrai quem quer realmente desconto, bolsa e tudo mais. Então, isso tudo influencia. E depois, toda a sequência, inclusive gostei muito dessa fala do Emerson, que fala assim, o que você faz depois. E aí você tem, inclusive, processos para permanência, você também tem a questão do pós-venda, isso tudo faz parte, na verdade não é só você vender e pronto, né? E eu costumo dizer que o cara de vendas, ele fez todo um trabalho para vender a primeira mensalidade. O cara, o tutor pedagógico, ele faz um trabalho para vender as outras 30, 40, 50 mensalidades, porque o cara tem que estar satisfeito. Então, assim, ainda continua um desafio e um pós-vendas constante, né? Isso realmente é bastante importante, realmente é um grande desafio. Para isso você precisa ter processos também. Então tem processos muito bem definidos, por exemplo, para permanência. E aí a gente tem também uma aula específica, aliás, uma aula não, com várias aulas, inclusive sobre esses processos. E vocês vão ter no curso, né, quem tiver o interesse do curso, exemplos desses processos. Porque por onde que eu começo? Pô, tá aqui um processo definido, veja só como é que é realmente um processo. E aí você tem a liberdade realmente de fazer o seu. Mas aí, seguindo nesse raciocínio, Emerson, o que eu faço, né? Depois que eu realmente vendi, o que eu faço? E aí a gente vai falar da questão da avaliação de resultados, né? Que é um outro item justamente desse nosso encontro aqui. Com a sua experiência, como é que
como é que você indica que essa avaliação seja feita? Com que frequência? O que exatamente avaliar? Você fez uma campanha, deu seu resultado, bateu a meta ou não bateu, não importa. Se bateu ou não bateu, você tem que continuar avaliando aquilo que você foi bem, que você foi mal e tudo mais. Como é que fazer isso? Né? Como é que você indica realmente, como é que é a sua experiência em relação a essa avaliação? Show de bola. Boa pergunta essa, né? Se eu só fechar o assunto do processo, pessoal, o Adriano falou uma coisa aqui que talvez não tenha ficado claro na minha fala e é bom reforçar. Lembra sempre de amarrar os processos, né, Adriano? Não adianta nada você fazer um processo de venda muito bem feito que não comunica com o seu processo de permanência. Isso. Um processo de retenção que não comunica com o seu processo de contratação. Tipo, os processos precisam, em algum momento, virar uma árvore ali, né? Virar a raiz de uma árvore que sai ali com as ramificações dentro da tua unidade. Bom, vamos lá. Eu particularmente, tá? E aí eu vou falar sem referência bibliográfica nenhuma, eu vou falar por mim. Eu sou um cara que gosta de acompanhamento de indicadores quase que full time, né? Então, a partir do momento que eu defini uma campanha, ela começou a rodar, eu já começo a olhar ali, beleza. Eu tinha um plano para essa campanha, eu tinha um plano para essa ação, eu tinha uma meta para essa ação, né? Que já passa por dentro de um processo de vendas, com certeza isso deve estar disposto dentro do curso ali. Pô, definir a meta, definir o porquê fazer essa ação. Vamos lá ver se ela está funcionando? Vamos ver qual é o indicador que trouxe? Beleza. Eu tinha definido que uma ação de guerrilha, por exemplo, teria que me render 150 leads. Ela me rendeu 100 leads. Opa, pera lá. Quais foram as condicionais que me fizeram render menos 50 leads? Beleza. Eu errei o tiro, eu errei as pessoas que foram, choveu naquele dia, eu tinha planejado levar um material e levei outro. Tudo isso é condicional e indicador para você saber se você está fazendo correto. Por que não deu aquele resultado? Beleza. Achei o furo. Vamos supor que a ação tinha que estar 150, ela deu 100, e foi porque simplesmente o Adriano é melhor na rua do que eu, e eu fui no lugar do Adriano. Qual é o plano de ação para isso? O plano de ação que eu monto é, a partir de agora, prioritariamente o Adriano está alocado nessas ações. Beleza, internamente eu consegui encontrar um indicador que fizesse isso, e se não fizer sentido? E se eu não achei nada, pô, tá tudo certo, a empresa deixou eu entrar tranquilamente, não teve nenhuma falha. Você olhou o mercado? Como é que está o comportamento do mercado? Você conhece teu concorrente? Com que frequência você visita o teu concorrente? Você faz cliente oculto? Você já ouviu como o teu cliente vende? Quando o teu cliente vende mal, você fica feliz ou triste? Você devia ficar triste, porque se você se balizar por ele, você vai começar a vender mal também. Ou então você começa a descolar dele, né? Então os indicadores de uma ação, indicadores de uma venda, precisam ser analisados a todo momento. E eles precisam ter histórico, né? Por mais novo que você seja hoje, né, de polo alto ou polo velho, de polo grande ou polo pequeno, de polo antigo e polo novo, você tem um cheirinho, nem que seja pelos indicadores da própria matriz, independente da marca, qual é o resultado esperado que eu tenho de conversão, por exemplo. Normalmente eu me comporto com 30% de conversão. Você está com 25% de conversão, tá bom? Não tá bom. Se o esperado era 30%, o que você está fazendo de diferente? Pô, se você tem problema de topo de funil, normalmente o problema está onde você prospecta os seus leads, certo? Você está buscando um lugar errado, você está comunicando errado, você está fazendo uma campanha não assertiva, teu teste abrir não funcionou. Não, meu topo de funil está lindo. O meu problema está aqui no meio de funil, que é o cara não desce. Eu tinha que ter 10% de conversão e eu estou tendo 5% de conversão. Vamos lá. Aqui você começa a precisar analisar pessoas, beleza? Qual é o número de treinamentos que você dá? Qual é a forma de treinamento que você faz? Qual é a quantidade de munição que você dá para aqueles caras? Quanto que a tua equipe de vendas está atualizada? Como que o discurso de venda desse cara está acontecendo? Então aí você começa a olhar o meio de funil. Cara, eu tenho lead suficiente, eu gero inscrições e vestibulares diferentes, mas os caras não convertem. Vamos voltar de novo para pessoas. Como é que está a argumentação? Você está se comunicando como milão e está tentando vender como milhão? Ou você está comunicando milhão e está tentando vender milão? Pode ter um erro ali. Não tem outro caminho, pelo menos não para mim, né? E aí tem pessoas aqui, talvez com até mais bagagem para falar do que eu eu preciso acompanhar todo dia. Eu não vou esquecer das conversas que eu tinha com o Adriano quando a gente recebia a meta. A gente sentava e já tinha batido. Pô, para bater essa meta na conversão que o Adriano tem, nós precisamos fazer 1000 leads.
Historicamente, o Adriano tem 80% dos leads dele que vem de convênio. Opa, então pera lá, vamos definir a cadência. Se vem 80% de convênio, desses 1000 leads, 800 leads tem que sair do convênio. Qual é a média de leads de uma ação de convênio? Aí o Adriano falava 30. Então, Adriano, para a gente fazer 800, baseado em 30, quantas ações de convênio eu preciso ter? Beleza, os outros 10% vem de digital. Adriano, digital, quantos leads gera uma ação, sei lá, de varejo? Ah, gera 10. Opa, então se eu preciso de 100 leads, eu tenho que fazer 10 ações. E aí você começa a criar a cadência dessas ações, você começa a ter visão. E aí você começa a ter assertividade dentro dos indicadores. Né? Você começa a olhar e não ter mais barata tonta, né? O Adriano sabe, o professor Vilmar sabe também, são dois gestores experientíssimos, exatamente onde pôr o dinheiro, né? Quando começa um processo. Porque tem um histórico. E eles não conseguiram fazer isso olhando no final do processo. Eles não conseguiram fazer um fechamento ano a ano. E se eu estiver errado, me corrijam. Eles conseguiram olhando diariamente, semanalmente, ajustando. Opa, agora ficou bom. Era um grande embate mesmo do Adriano das artes, lembra dele? Só que as artes do Adriano performavam melhor que a da sede. Ponto. Aí eu ia ficar brigando com esse Não cara, fala isso, não fala isso, pelo amor de Deus. Não fala isso, não fala isso. As artes do Adriano eram melhores que a da sede. Aí a gente ia brigar? Não ia, porque tinha um histórico. O Adriano conseguia provar por A mais B que as artes dele performavam melhor. Aí a gente desprende menos esforço. A gente olha para a qualidade das ações e não quantidades. Nós não éramos um polo, quando a gente tinha só Blumenau e Jaraguá, e eu falo nós porque eu estava lá no comecinho, que fazia muita ação de rua, certo, Adriano? Mas não era porque a gente não gostava, é porque quando a gente olhava o histórico, não era ação de rua que trazia para nós resultado. Isso. Só que como que a gente conseguia isso? Eu olhava o diário de bordo todo dia, eu baixava o relatório 1.1 do Adriano todo dia, eu pegava as bases não convertidas e com backlog e mandava todo dia. Do outro lado, o Adriano estava lá analisando campanha, o que deu aqui, o que aquela outra campanha deu, diariamente. Tá? Quais indicadores? Principalmente os indicadores de conversão. O que você está captando para aquilo que você está convertendo e, se possível, pelo menos 2 vezes por dia você tem que olhar como é que está e se está aquilo seguindo normalmente. O que eu já fiz? No próprio polo do Adriano, o professor Vilmar já fiz também. Eu já setei lá na unidade e contei os atendimentos. O Adriano tinha um histórico que dizia que a cada 10 pessoas que entravam lá, se eu não estiver enganado, 3 ou 4 matriculavam. Eu falei, opa, pera lá, eu quero ver como é que tá esse dia. Porque tava todo mundo falando, tem que conversar com o Adriano e pedir bolsa. A campanha do Adriano não gera lead. Vamos lá ver. A campanha da sede também não funciona. Aí eu sentei. Pô, entraram 6, fecharam 4. Aí dali a pouco entrou mais 12 e fechou mais 3. Falei, pera lá, não tá ruim não, a conversão tá errada. Sentamos, trocamos uma ideia, tinha um ajustezinho para fazer ali, coloquei uma ação de trade para fazer, mudamos uma estratégia junto com a Flávia, pronto, performou. Mas eu só consegui ver isso porque eu tava ali, acompanhando todo dia e validando se os indicadores estão bons também. Porque às vezes a gente monta e fala, 10%, você tá tendo 10%? Não, não estou dando 10%. Então não adiantou nada no teu processo você colocar que é 10%. Você não está acompanhando. E você colocou 10% baseado em quê? Coloquei 10% baseado porque o Emerson falou que tem que ser mínimo 10%. Não, pera lá. Mínimo 10%, mas qual é a tua realidade? Se você pode fazer 50%, faça 50%. Tem uma frase que foge um pouquinho do contexto, mas vende pouco quem prospecta pouco. Né? Se você está tendo dificuldade para vender, prospecta diferente. Bota mais grana, faz mais ações. Qual é a lógica da tua região? Acabei de falar que lá em Jaraguá e Blumenau não era rua, eram outras ações, mas se na tua é rua, coloca mais gente na rua, se a tua é digital, coloca mais digital, mas só vai conseguir ter essa visão, Adriano, e você sabe muito bem, se tiver um momento full time. E eu não esqueço das suas planilhas não, tá? Dos e-mails, toda segunda-feira, com um monte de história. Todo dia, falando, e eu lembro, e se eu estiver errado, a Silvia, eu sei que a Silvia trabalha com o Adriano, e era todo santo dia. Estamos com tantas matrículas, estamos com tanto de conversão, geramos tantos leads, foi feito tanto de investimento, precisamos de tantas matrículas por dia, se não fizer tantas matrículas, baixamos o ritmo. Estou mentindo? Não estou mentindo. Então, esse é o nível de acompanhamento que a gente precisa ter. Todo dia olhando para os indicadores, principalmente de investimento versus conversão. Legal. Deixa eu complementar isso tudo que o Emerson falou. Porque esse acompanhamento diário realmente ele é essencial, e aí quando a gente fala, por exemplo, do próprio dígito, que o próprio Emerson comentou, tem muita gente que fala o seguinte, cara, minha agência não entrega lead. Aí você fala assim, como é que você acompanha isso aí? Cara, eu entreguei lá, falei para eles que eles tinham uma verba tal,
E eu tô, faz um mês aqui que estou esperando, tá vindo pouco lead, não veio nada. Eu falei, como assim faz um mês? Se você não acompanha isso diariamente, você tem que acompanhar diariamente, ajustar, na verdade, porque eles entendem como faz, você entende do teu negócio. Você tem que diariamente, cara, isso aqui tá performando, não tá? Vamos mudar filtro, vamos mudar perfil de pessoas, vamos mudar... e cada polo, na verdade, ele performa diferente, né? Eu tenho polos que ficam a 20 km de distância e a mesma arte performa muito bem num, no outro não performa nada. Então tem que ser diferente. Então, assim, isso tudo tem que pensar diariamente. Então isso também é uma outra forma de você ter indicadores, senão você está perdendo dinheiro. Você esperou um mês para mudar isso. Os indicadores de venda, eu sempre fiz isso, na verdade, de mandar e-mail para todo mundo do resultado do dia anterior, né, daquilo que o Emerson acabou de falar. E aí, claro, que depende da sua instituição, se tem essas informações, né, você tem que buscar. Mas aí eu vou para um outro lado também. Aí existe o seguinte, no final de uma campanha, uma avaliação, porque tem coisas que você não consegue avaliar todo dia, você consegue ter um cenário quando você termina a sua campanha. Aí é uma hora de você sentar aí com toda a equipe e avaliar realmente aquilo que aconteceu para na próxima campanha ser melhor. E como é que a gente fazia antes isso? Que eu também sou um tarado por números, eu ia lá e eu pegava de todos os nossos polos, eu fazia todas as apresentações. E pegava as apresentações e reunia todo mundo e fazia a apresentação de cada um dos polos. Ó, aqui melhorou isso, aqui falta isso, não sei o que tal. O que acontecia? O pessoal ia embora, não lembrava muito do que eu falei. Porque quem fez a apresentação, quem buscou os números fui eu. Então, eu lembro que o Adriano me deu um esporro de tal coisa. Então, assim, aí eu falei, opa, peraí, vamos mudar o negócio. Cada coordenador, a partir de agora, vai fazer a sua apresentação. Quando você vai atrás dos números e que aí onde que eu acho isso aqui? Onde que eu vou jogar? Cara, você grava aquilo de uma maneira, isso eu aprendi com o presidente do McDonald's. Ele foi o meu chefe no varejo, que não era o McDonald's. Ele foi e até agora, pouco tempo atrás, ele era o presidente do McDonald's no Brasil. Eu aprendi muito com ele. Justamente isso, cara, indicadores. Trabalhar muito com isso. E aí a gente faz essa avaliação. Então, praticamente a cada campanha você faz uma avaliação da campanha anterior. E quais são os indicadores? Vamos lá. Comparativo de cluster. Pô, eu tenho de graduação, eu tenho o resultado de graduação, eu tenho de pós, eu tenho resultado de cluster de engenharia, eu tenho resultado de cluster de saúde, eu tenho resultado de bem-estar, eu tenho resultado... Ou seja, cada um dos clusters tem que avaliar separado. Como é que foi isso? Inclusive a gente avalia só grandes campanhas, mas campanhas do meio do ano também tem que avaliar isso, porque às vezes você vai muito bem e te ajuda realmente a um resultado anual. Evolução de transferências. Cara, você precisa identificar onde está vindo mais transferência, porque às vezes você vê que a outra instituição está ruim e tal coisa. Você tem que aproveitar isso, ué. Se está indo ruim, você tem a solução. Né? Não que você vai panfletar em frente da instituição, isso não é ético, mas você tem como, na verdade, melhorar a sua comunicação frente àquele produto que as pessoas estão procurando. Evolução da indicação, como é que está o teu trabalho de indicação, como é que está o teu trabalho de permanência, quais são os seus cursos mais vendidos. Gente, eu botei uma postagem esses dias falando sobre isso, diagrama de Pareto. Cara, foca naqueles cursos mais vendidos, cara. 20%, 80% do seu resultado vem de 20% dos seus cursos. E às vezes você quer vender tudo. Cara, foca naqueles, porque o resto vem. Você vem da instituição de qualquer maneira, as pessoas vêm. Foca que você vai ter muito mais sucesso também. Depois acessem lá a minha postagem que tem sobre isso, a gente fala isso no curso também. Bolsa de estudos, eu estou dando muita bolsa, tem instituição que tem essa autonomia, mas eu dou de qualquer jeito bolsa de estudos. Cara, como é que você controla isso? Como é que isso influencia no teu ticket médio? Como é que você evolui nisso? Sua inadimplência, como é que tá? Quantidade de alunos, porque aí também não adianta entrar um monte de aluno, daqui a pouco você não aumentou sua quantidade de alunos, porque entrou um monte de gente saiu, então você tem que também controlar a quantidade de alunos que você tem, que isso realmente é o seu resultado que interessa. Né? Então, tudo isso você avalia e aí o que você faz? Você avalia com a sua equipe, então a sua equipe fez isso, você estuda, aí uma coisa que a gente fazia, beleza, aí todo mundo vai para casa, e aí? O que faz? A gente está ruim em pós-graduação. E aí? Vai continuar ruim em pós-graduação quando você não faz nada. Aí é a questão do plano de ação. O Emerson falou um pouco do plano de ação, daquilo que é diariamente, mas existe aquilo como campanha também. Cara, se você descobriu que está ruim em tal coisa, o que você vai fazer para melhorar? Mas aí eu tenho uma outra coisa também. Eu quero saber também a opinião do Emerson sobre isso. Tem um livro que se chama Descobrindo Seus Pontos Fortes. Eu tenho até ele aqui, mas não vou achar aqui na minha prateleira agora. Mas que assim, aquilo que você é muito bom, se você focar nisso, você vai ainda melhor. E às vezes a gente quer tentar melhorar aquilo que a gente não é tão bom. Cara, descobrindo que você é muito bom na área de saúde na sua região, você é muito bom para vender análise e desenvolvimento de sistemas, você é muito bom. Cara, foca nisso. Foca nisso. Do que de repente você tentar ser bom em tudo. Você não vai conseguir ser bom em tudo. E aí isso está no seu plano de ação.
Como é que você vai definir o seu plano de ação? O que exatamente você tem que fazer? Aí eu queria que o Emerson falasse um pouquinho dessa questão de plano de ação em termos de campanha, por exemplo. De você identificar aquilo que você é bom, que você é ruim, como é que você realmente faz isso na sua experiência aí, Emerson? Vamos lá, né? Tem um conceito de performance que é aquilo que você não é bom, você contrata alguém para fazer, e aquilo que você é bom, você descola de quem tenta fazer junto com você, né? Que é o famoso, quem faz um pouco de tudo faz um montão de nada no final do dia. Então eu concordo e assino embaixo. Se você tem um nicho de mercado onde você se distancia, se você se destaca, perdão, faz de tudo para se distanciar disso, né? O Adriano trouxe ticket médio ali. Pô, cansei de ver situações onde a pessoa descia desconto para todo o portfólio de curso, quando na verdade ele tinha problema em 2 cursos, ferrava com todo o ticket médio dele e acabava não tendo assertividade nenhuma. Isso não é um caminho normal, digamos assim. Quando a gente olha para pontos de atuação, né, vamos falar de ponto de atuação, Adriano, o primeiro de tudo definir justamente isso, beleza? Quais são os meus pontos positivos que eu vou me distanciar deles, que eu vou potencializar esses caras, que eu vou, com perdão da expressão, arregaçar nisso aqui, vou ficar melhor ainda. Quais são os pontos de atuação que eu tenho potencial para poder subir para essa prateleira e quais são os pontos que, não é o momento de eu atuar. Entendeu? Não é o momento de eu ajustar. Isso aqui não vai adiantar, não vai me trazer resultado. Eu tenho um problema aqui que corresponde a 1% do meu número ou do meu dia a dia. E eu tenho 99 outros por cento que eu preciso potencializar isso. Então a primeira visibilidade que você tem que ter é mapa de calor, né? Vamos trazer para uma linguagem mais tranquila. Aquilo que é quente, eu distancio. Aquilo que é morno, eu trabalho nele para ficar quente. Aquilo que é frio, deixa ele lá um pouquinho. Daqui a pouco a gente joga uma fogueirinha nele, né? Onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz de diferente? É uma ação nova? Eu nunca tinha feito e não tinha indicador? Não, nunca tinha feito e nunca tinha indicador. Beleza, tem um tempo de aprendizagem que na venda a gente chama de rampagem, né? Que você leva para rampar aquilo. Não, é uma campanha que eu faço há muito tempo e eu comecei a fazer pequenas mudanças nela. Lembra lá da receitinha do bolo, né? Às vezes você fica tão confiante que você começa a mudar aquilo que você não deveria mudar. Você começa a mudar coisas que não tinham necessidade de serem mudadas. E aí você cria um plano de ação pouco usual, digamos assim, para não chamar um plano de ação pouco inteligente, para ninguém ficar bravo comigo. Né? Então você começa a ter mais assertividade dentro dessa atuação. Beleza, eu defini qual é o meu mapa de calor. Aquilo que você quer fazer, cara, é usual? Eu já vi planos mirabolantes, a gente conhece pessoas assim, né, Adriano, que tinham planos de ações fantásticos, que pareciam que ia virar não sei se o pessoal vai lembrar da minha época, parecia que ia virar um Megazord, né, da época do Power Ranger, né? Parecia que o negócio ia se transformar. Só quando você olhava a realidade daquilo, não tinha usabilidade nenhuma, não fazia sentido nenhum, algo muito complexo. O plano de ação, quando você identifica os seus resultados, as suas falhas, ele precisa ser muito simples e fácil de atuar. Fácil de fazer. Não precisa depender do Adriano, não precisa depender do Emerson, não precisa depender do Ricardo, não precisa depender da Bianca, precisa depender de qualquer um que esteja inserido dentro do processo para fazer. E aí depois que você definiu, vem uma coisa que o Adriano falou, que aí para mim foi o pulo do gato quando o Adriano começou a fazer isso. Deixa claro para todos os envolvidos qual é o próximo passo que você precisa dar dentro do plano de ação. Deixa a pessoa saber que ela está envolvida num plano de ação. Deixa ela saber qual é a responsabilidade dela dentro desse plano de ação. Deixa ela errar dentro do plano de ação para ela poder construir também. Entendeu? Deixa a pessoa saber. Envolva pessoas no seu plano de ação. Afinal, se você tiver o melhor plano de ação do mundo, você vai continuar sendo um. Você não vai ser várias pessoas. E normalmente, quando a gente identifica falhas, a gente precisa de mais braços. Eu uso sempre um exemplo. Eu sou a negação em Excel, tá? Alguém já deve ter... Eu odeio Excel. Sendo bem transparente. Eu vou ficar montando um plano de ação de Excel e vou depender só de mim? Não vou fazer, porque vai dar errado. Pô, a Silvia, que apareceu aqui para mim, gosta de Excel. Então, vamos lá. A parte do meu plano de ação que envolve Excel é da Silvia. A parte do meu plano de ação que envolve comunicação é comigo. Que aí eu gosto de falar. Vocês já perceberam, né? Quase não perceberam que é 20 horas e eu falo um monte. Então define bem, olha quais são os pontos, define o mapa de calor, define as pessoas envolvidas, deixa essas pessoas saberem a parte delas nesse processo, envolve e dica para vocês. Delegação.
sem acompanhamento é enganação. Envolveu pessoa, delegou, acompanha. Em que frequência? Todo santo dia para ver se aquilo tá funcionando. Beleza? Não sei se eu respondi, Adriano. Se eu não respondi, complementa aqui. Não, respondeu muito bem. Eu queria aproveitar então, gente, ó, dentro desse tema, né, de preferência dentro desse tema, claro que a gente tem o Emerson aí com bastante conhecimento na parte de vendas como um todo, né, no ponto de venda e tal, né, nas ações de ponto de venda, mas mais ou menos dentro desse tema aí de processos, né, definição de processos que a gente falou mais no início, e de análise de resultado e planos de ação. Alguém tem alguma pergunta a fazer, alguma contribuição? Vamos aproveitar aí a presença do Emerson, por favor, vamos participar aí. E aí, de cada vez, né, contribuímos com um de cada vez, exatamente. O pessoal tá meio tímido, sexta-feira, pessoal. Não, daqui a pouco vem, daqui a pouco vem. O Ricardo tá querendo falar ali, ó. Eu tô vendo mesmo. Pessoal, vou dar um exemplo para vocês de plano de ação e de processo bem definido que a gente acabou de fazer no Polo Maringá, aqui da Unicesumar, do qual eu sou o gestor. A galera errava muito em quantidade, sabe? Tipo, pô, tô todo dia na rua, uau, que massa! Aí eu falei pros caras, beleza, vocês estão indo em que lugar? Ah, eu tô indo na empresa X, na empresa Y, na empresa J. Quantos alunos a gente tem desses caras? Ah, nem um. Mas por que vocês vão lá? Ah, nós vamos lá porque lá a abertura é fácil, eu consigo entrar lá. Eu puxava os cabelos, é que eu não tenho muito, né? Mas eu puxava os cabelos e falava, não, gente, vamos lá. Ah, eu não gosto de ir na empresa do Adriano, porque o Adriano é chato. Aí eu ia lá pegar a empresa do Adriano era chato mesmo. Mas o Adriano era o cara que tinha mais alunos. Bom exemplo, hein, Emerson? Bom exemplo, hein? Hashtag feedback, momento DR. Brincadeira. Aí eu ia lá ver a empresa do Adriano, pô, a empresa do Adriano tem 50 funcionários e tem 45 matriculados comigo. E eu tava indo nas outras ações. Ah, eu ia num bairro, cara, tinha um bairro que a gente ia, que, cara, a gente nunca pegou nem lead lá. Enquanto tinha uma cidade vizinha que o pessoal não gostava de ir, porque era longe, onde a gente pegava lead pra caramba e tinha mais de 500 alunos matriculados nessa cidade. Entendeu? Isso é a diferença de um plano de ação e de você ter indicador dentro de um processo. O processo vai mostrar para você onde você tem que atuar. Eu não sei qual é a realidade de vocês, às vezes tem gente aqui em cidades menores que tem cidades vizinhas. Cara, eu já atuei em polo no Norte e no Nordeste, que a maior captação do cara era na cidade vizinha. Ele fazia estratégia de caracol muito bem feita, todo mundo conhecia ele, só que era uma cidade dormitório. Era uma cidade onde poucas pessoas estavam ali. Ele tinha que atuar em outro. E aí ele ficava sofrendo, porque ele fazia ação na rua e não funcionava, porque ele fazia digital e não funcionava, porque ele fazia tudo no jogo. Quando a gente definiu o processo dele, enxergou qual era o macro que ele estava inserido, começou a fazer campanha de digital na cidade vizinha, bombou. Começou a fazer ação de digital na cidade vizinha, bombou. Começou a fazer PAP, bombou. Processo bem definido, baseado em indicadores. O Adriano pode trazer para nós com facilidade de onde os alunos de Blumenau, por exemplo, mais vêm. Aí eu pergunto, você tem um histórico que 60% dos seus alunos tem N características. Inclusive de bairro, né? Inclusive bairro. Bairro, rua. Beleza, você descobriu que 60% dos caras têm a mesma característica. Aí quando você olha para o teu plano de ação, 80% do teu esforço está virado justamente para um lugar que não tem similaridade nenhuma com aquilo que você tem 60% de resultado. Tá certo ou tá errado? Mas um indicador de processo de venda e de processo e análise de indicadores mal feito. Agora, pô, 60% do meu público é mulher. Dessas aqui, 90% delas tem X característica. Beleza, cara? Onde você vira teu canhão? Teu processo de venda, tua criação de um processo vira para onde? Vira para cá. Ah, eu abandono o outro. Não, só que se você tem um lugar onde dá 60% de resultado, coloca 60% do seu esforço. Se tem um lugar onde tem 10% de resultado, coloca 10% do seu esforço. E assim, consequentemente. Então, trazendo para vocês, isso aconteceu com a gente. Acabei de fazer uma revisão dentro dos processos de captação do Polo Maringá, que é o maior polo da Unicesumar, quem é da Unicesumar hoje, em número de base, por ser um polo próprio,
que tinha esse tipo de falha, entendeu? Onde a gente tinha esforço dedicado num lugar onde não vinha resultado, simplesmente por falta de análise de indicador. E eu aprendi muito com esse cara aqui, tá? Não é puxando o saco, não. Muito das coisas que eu aprendi foi naquele bendito e-mail que era chato. A Silvia deu risada quando eu falei do e-mail. Não vou colocar a Silvia em maus lençóis, porque eu sei que ela trabalha com a Adriana. Mas assim, quando a gente começa a analisar todo dia, quantas vezes eu fui para reunião com o próprio James e desconstruir falas tipo, não, o indicador mostra completamente diferente, não é o caminho. Vai lá e convence o Adriano da bolsa. Negativo. Não tem que dar bolsa, tá funcionando. Eu podia entrar num embate por uma falha de processo ou por analisar indicadores. E se viesse para falar da bolsa, já voltava rolando também, né? Já voltava com a quente e eu tá fervendo, né, Adriano? Não, mas uma frase assim, ó, proibido falar de bolsa. Agora, claro, isso aí é aquilo que também o Emerson falou em determinado momento, né? As coisas mudam, o mercado muda, você precisa estar atento, você precisa estar entendendo, porque é uma coisa que funcionou antes, não quer dizer que vai funcionar agora. A gente faz muitas coisas diferentes. Eu aprendi com o Vilmar, muitas coisas nesse sentido. Cara, olha, o Vilmar tá fazendo um negócio, tá dando muito certo lá, e a gente não fez, falei, cara, deixa eu atentar para isso aqui, e a gente começou a fazer, dava resultado e tal. E, não, mas o que eu fazia antes dava certo. Cara, tem que estar atento, a todo momento tem que estar atento, realmente, até mesmo, dei exemplo do digital também, uma coisa que tá performando pra caramba, daqui a pouco parou de performar, cara, o que mudou? Mudou o mercado, muda a tua comunicação, então você tem que mudar realmente a tua estratégia a todo momento, tem que pensar mais baseado em dados, fatos, né, histórico, e aí tem várias maneiras de você buscar realmente essa informação. Vamos lá, gente. Perguntas? Contra dados não há argumentos, né, Adriano? Isso aí. Fala, Ricardo. Ricardo, acho que ele tá sem som. Você desabilitou o som, mas acho que não tá funcionando o teu fone, acho. Eu acho que ele deu uma conexão aí. Não? Então, enquanto o Ricardo tenta ajustar, acho que o Vilmar quer falar alguma coisa? Tudo certo? Não, só elogiar a live de vocês, hoje uma sexta-feira à noite, realmente é um assunto cativante, né? É muito bom a apresentação de vocês, a conversa de vocês. Eu quero aqui até parabenizar o Emerson. O Emerson, eu lembro dele quando a primeira vez que ele veio aqui no Polo de Florianópolis, só tinha, na verdade de São José, né? Só tinha um polo. E ele que veio com um monte de planilha, Excel, antes eu estava falando ali só com um exemplo, né? Que não gosta de Excel, mas o Emerson é vidrado no Excel. Ele vinha, fazia o trabalho, mostrava, brigava bastante na época com a Luana e com a Carla, que eram os dois comerciais ali, mas ele fez um trabalho diferenciado até então dos demais consultores, né? Foi um trabalho de excelência que ele fez. Mas o conteúdo tá ótimo, dá pra gente continuar, com certeza. Parabéns pelo assunto e pelo encaminhamento que vocês dois estão dando. Legal, viu, Mário? Isso é bastante importante mesmo. Realmente a ideia sempre é troca, né? Ninguém acho que conhece mais do que ninguém aqui, cada um tem uma experiência, de repente, que possa contribuir. Isso é muito legal. Quanto que o Vilmar tem de experiência, quanto que o Emerson tem, quanto cada um de vocês tem, e quiserem contribuir, inclusive, com a sua experiência, por favor. Esse é o momento também. E o legal é que essa aula aqui fica gravada também. Muitas outras pessoas acabam assistindo depois e ainda acabam mandando um comentário também. Então, isso, para uma sexta-feira, né? É um desafio realmente, né? A gente tem bastante pessoas ao vivo, mas muita gente assiste realmente depois. Isso é bastante legal. Ricardo, deu certo? Fone? Não. Se quiser mandar digitado, a gente lê, cara. Dependendo do que for, dá para seguir também. Exatamente. E agradecer ao professor. Muito obrigado, professor. Já valeu a noite. Voltaria mais outras sextas-feiras só para ouvir o que o professor falou aí. Aí. Muito legal. Gente, mais alguém quer contribuir? A gente está com 53 minutos de evento. Normalmente a gente usa 1 hora para não cansar todo mundo. Ainda temos tempo aí para algumas perguntas. Vou com vocês aqui. Ou todo mundo entendeu tudo, ninguém entendeu nada, não sei nem o que perguntar pro Emerson, que foi confuso. Não, pelo contrário. Eu ia falar isso aí. Ou falamos bem demais, ou falamos tão ruim que a galera falou, quer saber, eu não sei se vocês estão falando de vendas, de indicador, ou vocês estão falando de bolo, que o cara já soltou só uma receita de bolo aí, melhor não perguntar para não passar vergonha, né? Ai. A Bianca até comentou aqui que estou com esse plano, Emerson, que você estava falando de plano.
A Júlia comentou nada a declarar, só agradecer pelos ensinamentos. Hashtag chefes. Esses chefes me seguem. É. Ah, legal, gente. Acho que mais uma vez, reforçando aí, acho que o quanto que realmente é importante a questão do planejamento, a questão de definição. E aquela pergunta, nunca me esqueço daquela pergunta que a pessoa me fez, inclusive, que participou da live e depois me fez essa pergunta. Como é que você consegue administrar polos, tantos polos, sem estar presente nos polos? Porque a gente tem polo, por exemplo, em Santa Catarina, no Paraná e no Ceará. Tô indo pro Ceará agora na semana que vem. A Silvia é de Fortaleza, inclusive, que tá aqui com a gente. Mas como é que você consegue administrar isso? Cara, vamos lá. Você tem que ter uma equipe, né, muito bem treinada, né, objetivos muito bem definidos. Você precisa ter indicadores, né, um sistema que te dê realmente indicadores para isso. Você precisa ter processos bem definidos, equipe motivada, né? Aí sim você tem também, a gente fala muito isso no nosso curso, como realmente faz para essa questão de motivar, exemplos nesse sentido também, para que as pessoas, né, que você não precise ir lá dizendo, você tem que matricular, cara, a pessoa já está lá, né, com seus objetivos e tudo mais, seja financeiro, seja até por transformação de vida, a gente trabalha muito essa questão também, e essa questão sempre de avaliação, autonomia e justamente avaliação, na verdade, da performance. Cara, aí você tem equipe que, entre aspas, trabalha sozinha. Na verdade, realmente você consegue realmente fazer. Isso tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Indicadores, processos, avaliação, plano de ação, né, para que realmente o negócio realmente aconteça, né? É isso, Emerson? É isso, Adriano. Agradecer o pessoal que veio aqui. Né? Tem aquela frasezinha clichê que para quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Isso. O processo serve justamente para te dizer onde você quer chegar e como você quer chegar. Eu, dentro da minha gestão, tenho a metodologia 5Ps, tá? Que passa por pessoa, processo, planejamento, performance e propósito. Tá vendo que a gente falou aqui basicamente de 4 desses Ps. Só não falou de propósito, porque não cabe aqui, para propósito cada um tem o seu. Mas, ó, pessoas, o Adriano acabou de falar, pessoas certas, né, nos lugares certos. Planejamento, processos bem definidos e, consequentemente, o que você tem? Performance. Até para construir os 5Ps da minha gestão, eu tive que ter um processo, porque eu precisava entender quais eram as coisas que funcionavam ou não funcionavam dentro daquilo que eu operava, né? Então, assim, prazer enorme. Primeiro, rever o Adriano, que é um grande amigo que eu tenho. Se me convidar mais 20 vezes, volto 20 vezes e crio agenda para estar aqui. Depois, agradecer a vocês que, numa sexta-feira, vocês podiam estar fazendo tanta coisa, estão aqui ganhando, tendo conhecimento. Para mim, esse já é o primeiro passo para que vocês tenham resultados diferentes, treinar, né, capacitar, buscar, fazer as coisas diferentes. E só agradecer mesmo, espero ter contribuído com vocês. Eu sou pouco convencional, né? Eu tenho falas mais puxadas ali para o dia a dia, para o cotidiano mesmo, né? Menos técnicas, mas espero ter contribuído com vocês e tudo que a gente falou aqui, que o Adriano trouxe, que vocês contribuíram, o próprio professor Vilmar trouxe ali. Tenho certeza que se vocês criarem aquilo ali e seguir, né, Adriano? Não adianta ter processo e não seguir, tem que seguir o processo, ter um planejamento bem feito, independente do que vocês tiverem, né? Seja a marca ou seja o tamanho do polo, vocês vão voar gigante, né? Vão aí. Daqui a pouco vocês estão melhor que o Adriano, vão ser os melhores do Brasil. Nossa. Ele não deixa, né? Adriano vai sem dúvida, eu sou um cara competitivo, mas a ideia é essa, né? A gente tem sempre... Ó, dica pra vocês. Eu ligava pro Adriano e falava assim, quando eu era consultor ainda, tá? Adriano, tem um polo que tá com mais matrícula que Blumenau. E eu não fazia mais nada. Não tinha nada, agora eu vou contar o segredo. Nem tinha. Meu processo de motivação com o Adriano era o polo é chegando, hein? O Adriano, vazava. Aí eu batia a meta e ficava feliz, entendeu? Ficava nervoso. Brincadeiras à parte, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Volto mais vezes, obrigado pelo convite. E lembra, você pode se posicionar como polo de milão ou polo de milhão. Eu adorei o nome do curso, né? Eles se posicionam como polo de milhão, colhe resultado de polo de milhão, né, Adriano? Isso aí. Emerson, obrigado
né? Bom, sexta-feira você está aqui, mas também você que escolheu essa data. Obrigado mesmo, cara. Foi muito legal a troca de ideias. E, gente, não se esgota aqui, né? Quem quiser trocar ideias, né? Fica à vontade. Emerson aí com as redes sociais dele, com os contatos também, a gente deixa disponível também os contatos dele para vocês todos depois. E quem quiser também, quem quiser aí participar, né, no nosso grupo, quem quiser participar do nosso curso também, a gente está sempre discutindo também e falando com muito detalhe tudo isso que a gente falou aqui também em todos, né? São mais de 500 slides de conteúdo, são mais de 70 aulas disponíveis também sobre todo esse conteúdo, tá joia, gente? Obrigado mais uma vez. Essa aula fica gravada, quem quiser assistir de novo, quem quiser assistir desde o começo, que não assistiu, vai estar disponível, mando o link para todos vocês também, quem quiser mandar para outros também. Obrigado aí pelas mensagens, né, que encaminharam aí, também de gratidão aí. Abraço a todos, vamos lá, sucesso para todos.